Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo em ciências. Vamos iniciar o capítulo 12, estudar um pouco sobre astronomia, vamos aprender um pouco mais sobre as estrelas, o Sol e alguns astros que está presente no nosso planeta Terra. E ao observar o céu, nós percebemos que esses astros, eles se movimentam de um lado para o outro. Mas será que são eles mesmos que se movimentam ou somos nós, moradores do planeta Terra, que estamos em movimento? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Para responder essas e outras questões, é preciso observar e conhecer um pouco sobre o universo e seus astros. É esse o assunto que nós vamos estudar nesse capítulo. Acredito que vocês vão gostar bastante, porque é um assunto bem curioso. Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre a Lua. A Lua é um satélite natural da Terra e é iluminada pelo Sol. A Lua, ela não tem luz própria. A Lua nós só conseguimos perceber que ela existe devido à presença do Sol. Esse satélite, ele realiza dois movimentos simultâneos, o de rotação, que ocorre em torno do próprio eixo, e o de translação, que é realizado em torno da Terra. E no decorrer aí desse giro em torno da Terra, de acordo ela vai recebendo a luminosidade do Sol, ela vai ter fases diferentes que nós vamos ver aí no decorrer do conteúdo. Para completar uma volta em torno da Terra, a Lua ela demora em torno de 27 dias, o chamado de ciclo lunar. O ciclo lunar ele é composto por 4 momentos ou 4 fases. E durante esse ciclo, diferentes porções da face iluminada da Lua são visíveis da superfície da Terra. O ciclo lunar ele recebe nomes específicos. Temos a lua nova, a fase iluminada da lua não pode ser vista na superfície da Terra. Nesse período a gente não consegue ver a lua. Temos o quarto crescente, que é possível ver metade da face iluminada da lua quando observada da superfície terrestre. Temos a fase da lua cheia, toda a face é iluminada e pode ser vista da superfície terrestre. E a outra fase da Lua é o quarto minguante, onde podemos ver metade da face iluminada da Lua quando observada da superfície da Terra. E durante esse ciclo aí, ela vai receber radiação solar, luz solar, de várias formas diferentes. Por esse motivo, na fase da Lua nova, nós não conseguimos visualizar a Lua. Em compensação, no momento em que ela está lua cheia, a gente consegue ver toda a sua face. Quando observamos a Lua da superfície terrestre, temos a sensação que ela vai mudando de formato no decorrer dos dias. Essa mudança aparente da Lua pode ser organizada em período crescente, em período decrescente, também chamado de período minguante. Vocês já olharam para o céu em noite de lua cheia e percebe que ela apresenta um formato arredondado e conseguimos receber bastante luminosidade desse satélite. No decorrer dos dias, vamos percebendo que essa lua ela aparenta estar diminuindo seu tamanho, só que ela tem o mesmo tamanho em relação à luminosidade que tem sido em só uma parte da lua, que estamos aí no período quarto minguante, até ela chegar no período de lua nova, onde nós não conseguimos visualizar, e depois, de acordo com o giro que ela vai dando em torno da Terra, ela vai recebendo luminosidade novamente, e ela vai crescendo. Ela começa pequena, a gente vai observando só uma parte iluminada, como se fosse no formato de uma banana, e depois esse formato vai aumentando de tamanho até a Lua apresentar no seu formato cheia novamente. Vamos conhecer um pouco mais sobre as constelações?
Vocês sabem o que é uma constelação? Se não, a partir de agora vocês vão conhecer que constelações são agrupamentos aparentes de estrelas e a área ocupada por elas. Desde a antiguidade, diferentes povos observavam o céu, identificando e dando nomes a essas figuras aparentes. Esses nomes geralmente estavam relacionados a mitos, também lendas daqueles povos. Tenho certeza que todos já observaram o céu no período da noite e perceberam vários pontinhos brilhando no céu. E esses pontinhos, eles são visíveis apenas à noite. Alguns desses pontos são estrelas e astros iluminados como os planetas. O Sol, ele é a estrela mais próxima da Terra, por isso que nós o enxergamos com um tamanho diferente das outras estrelas. No período do dia, a luz solar ela ilumina diferente os ambientes terrestres e essa luminosidade ela ofusca a luz emitida por outras estrelas ou refletida por outros astros, por isso que nós não conseguimos visualizá-los durante o dia. Por isso, também observamos que a quantidade de pontos brilhantes no céu à noite é muito, porque nesse período o Sol ele não vai estar refletindo tanta luminosidade na Terra, por isso que nós conseguimos enxergá-los. Algumas constelações elas apresentam formato de figuras e são bastante conhecidas. Temos a exemplo do Cruzeiro do Sul, que serve para que possamos identificar o hemisfério sul da Terra, identificando a direção sul geográfica. Temos também o exemplo das Três Marias, que elas não é uma constelação, e sim faz parte da constelação de Órion, ou seja, o caçador. E as Três Marias, ela é formada por 3 estrelas de brilho semelhante e que parecem estar alinhadas, elas aparentam estar bem próximas. A constelação de Órion, que representa um caçador, quando localizamos ela no céu, nos reflete a imagem de um caçador, e de acordo com a mitologia grega, Órion era um grande caçador e após a sua morte foi transformado em uma constelação, é um mito que eles acreditam. E Órion ainda é comparado com a coragem, a força, a determinação, e ele apresenta-se acompanhado de seus cães de caça, que são representados pelas constelações do cão maior e o cão menor. Quando localizamos, dá para identificar essas constelações. E essa constelação, a de Órion, ela é mais visualizada, conseguimos visualizá-la com mais facilidade no hemisfério sul, durante o verão, entre os meses de dezembro e janeiro. Atualmente existem 88 constelações oficiais, as quais recebem nome específico, como vimos no slide anterior. Localizar e identificar as diferentes constelações e suas estrelas no céu noturno pode ser uma tarefa bem complicada, principalmente para nós que não temos muito conhecimento na área de astronomia. E para auxiliar a localização e identificação dos astros no céu noturno, os astrônomos eles desenvolveram os chamados mapas celestes, também chamados de cartas celestes. Os mapas celestes são representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações e dos outros corpos celestes no céu, como vocês podem observar na imagem. Os mapas celestes também eles podem ser usados para orientação geográfica, e esse tipo de representação do céu foi bastante utilizada aí para realizar as grandes navegações, porque naquela época não tinha mapas igual nós temos hoje, então eles utilizavam
pontos cardeais e os elementos que eles encontravam para poder localizar. E as constelações eram um desses elementos. A aparência do céu noturno não é a mesma em todas as regiões da Terra. Ela pode variar de acordo com diferentes fatores, como a localização geográfica, do observador, do horário e da época do ano em que a observação é realizada. A exemplo mesmo agora, nesse período do ano, como estamos num período chuvoso, durante a noite nós quase não conseguimos visualizar esses astros no céu. Quando observamos o céu na superfície terrestre, nós nos movemos com a Terra e temos a impressão de que os demais astros do universo se movimentam ao redor do planeta Terra. No entanto, a verdade é que é a Terra que está movimentando ao redor de seu eixo e ao redor do Sol. Por isso que nós temos essa impressão que a Terra está parada e esses astros que estão em movimento. E na verdade é a Terra que está em movimento. Para que se possa realizar uma observação detalhada das constelações, os mapas celestes são ferramentas muito importantes nesse processo de observação. Mas também nós contamos com uma ferramenta que tem auxiliado muito, que é as tecnologias. Com o avanço tecnológico, essas ferramentas foram se aperfeiçoando e atualmente é possível acessar as informações fornecidas por meio de aplicativos como computadores, tablet, smartphone, que nos auxilia a ter uma visão detalhada desses astros. Através desses aparelhos, tem a possibilidade de abaixar os aplicativos de astronomia que possibilita identificar a posição de estrelas, de planetas, da Lua e até da Estação Espacial Internacional. Dá para conseguir visualizar. E além disso, eles fornecem informações sobre os astros, como o tamanho, composição, a distância, questão da Terra e do Sol. E alguns desses aplicativos, eles têm a capacidade de aumentar a realidade, que possibilita adicionar elementos digitais interpretativos sobre a imagem capturada pela câmera do aparelho eletrônico. Temos com relação mesmo aos signos, o zodíaco que tem os signos, e quando utiliza esses aparelhos, dá para identificar os signos, todos os signos, utilizando animações. Então essas ferramentas auxiliam muito. Na aula de hoje, vocês conheceram um pouco mais sobre alguns astros, aprendemos um pouco mais sobre astronomia. Tem outro fator também que era para ter comentado com vocês em relação à observação dos astros, que muitas vezes nos dificulta em visualizar, principalmente na cidade, é as lâmpadas elétricas, porque elas apresentam luminosidade e por isso prejudica as visualizações nos grandes centros. Não temos a mesma visibilidade do céu noturno como nas zona rural. Então esse fator influencia muito. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço, beijo para todos. Tchau. Na aula